Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje? Espero que bem! Espero que vocês estejam aí na companhia dos seus familiares, dos seus amigos, mas principalmente na companhia de Jesus e do doce e amado Espírito Santo. E aí, prontos para ouvir mais uma parte da história da vida de Cristo? Bom, no nosso último encontro, nós vimos o quê? Jesus como rei, né? Que ele entrou em Jerusalém e todo mundo falando: Hosanas, Hosanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aí, quando Jesus entrou dentro do templo, as crianças começaram a louvá-lo, a chamá-lo de rei, e aí os sacerdotes, os fariseus dali do templo ficaram bravos porque eles estavam chamando Jesus de rei e não queria que aquilo acontecesse. E Jesus falou bem assim: mas é da boca das crianças é que sai o perfeito louvor, não foi? Então nós aprendemos sobre que nós devemos adorar a Deus, nós devemos ser gratos a Ele por tudo. Bom, depois que esse episódio aconteceu, Jesus saiu ali do templo e ele foi o quê? Comemorar a festa da Páscoa com os seus discípulos. Eu pergunto para você, crianças, quem aqui pode citar algum dos nossos feriados, festa que nós comemoramos aqui no nosso país que são importantes? Nossa semana agora que passou, nós tivemos uma festa, um feriado muito importante, que é o quê? Feriado de 7 de setembro, da proclamação da República, não foi? Nós temos também o feriado de Páscoa, nós temos o feriado do Natal, nós temos o feriado da proclamação da República, que são comemorações do nosso país. Mas aqui Jesus, ele estava indo comemorar a Páscoa, que era uma festa do povo judeu. Até hoje o povo judeu comemora essa festa. Os judeus, eles comemoram a Páscoa, que é o quê? Páscoa significa passagem. Então, eles comemoram a passagem da escravidão deles lá do Egito para a liberdade de Canaã. Que nós vimos, já contei para vocês na época da Páscoa, sobre quando o povo de Israel, Deus enviou Moisés para libertar eles do Egito. E aí o faraó, muito mal, não quis deixar o povo ir. Deus enviou 10 pragas. E a última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. Deus mandou o povo de Israel matar um cordeirinho, uma ovelhinha, sem mancha nenhuma no corpo, e passar o sangue daquela ovelha sobre os ombrais da porta, o batente, da porta. E quando o anjo da morte passasse de noite, a casa que tivesse aquele sangue não ia ter o seu filho primogênito morto, mas no meio do povo do Egito, todos os primogênitos morreram. Então ali, 1400 anos antes de Jesus vir, Deus já através desse simbolismo de matar o cordeiro e para livrar o primogênito do povo de Israel, ele já estava mostrando que ia enviar um cordeiro para o quê? Para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Então, o povo de Israel até hoje comemora a Páscoa como a passagem da escravidão do Egito para a liberdade de Canaã. E nós cristãos, depois que Jesus veio e morreu na cruz, nós comemoramos a Páscoa também. Mas só que nós comemoramos a nossa libertação da escravidão do pecado para a nossa liberdade em Jesus. Então, Jesus, para cumprir tudo que da lei, ele estava com seus discípulos ali em Jerusalém e ele foi o quê? Para comemorar a Páscoa. Só que quando ele estava ali no templo e com os fariseus, bravos por das crianças e todo o povo estava proclamando ele como rei, um dos discípulos de Jesus, Judas, ele viu que Jesus não ia fazer nada. Por quê? Judas achava que Jesus tinha vindo para ser rei dos judeus e libertar o povo da escravidão de Roma. Só que quando ele viu que Jesus não ia fazer aquilo que ele pensava que ele queria, ele ficou com raiva. E aí diz que o Espírito se apossou dele e ele esperou Jesus sair ali do templo e conversou com aqueles
religiosos. Falou bem assim: quanto vocês me dão para que eu entregue vocês a Jesus? Aí, ó, tá aqui no livro de Marcos, no capítulo 14 e no versículo 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E ele, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria uma ocasião oportuna. Então Judas pegou e falou bem assim: quanto que vocês me dão para mim poder entregar esse Jesus para vocês, já que vocês estão querendo se livrar dele? E aí ele viu que Jesus não ia fazer aquilo que ele queria, então ele intentou ia entregar Jesus. E enquanto ele estava fazendo isso, Jesus foi e falou para os seus discípulos, né? Os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, aonde é que nós vamos cear a Páscoa? Onde é que nós vamos comemorar a nossa festa? Aí Jesus, ó, pegou e falou para eles, ó: ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E onde ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. Então Jesus falou para os discípulos: se vocês veem homens pela cidade com um cântaro de água, uma vasilha de água nas costas, vocês seguem ele. E naquela época, crianças, não eram os homens que iam buscar água no poço, era quem? As mulheres. Então já era uma situação atípica. E Jesus falou para eles: segue esse homem. Onde ele entrar, vocês entram também. E aí você pergunta: onde é que o mestre vai comemorar a Páscoa? E aí os discípulos foram e seguiram aquilo que Jesus tinha falado. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como havia dito e prepararam a Páscoa. Então os discípulos prepararam todo o banquete. E chegando à tarde, foi com os 12. E quando estava sentado, Jesus lhes disse: um de vós há de trair-me. Então, deu o finalzinho da tarde, a mesa já estava preparada, e aí Jesus foi a esta casa com seus discípulos. E aí ele falou: onde vocês vão me extrair? E aí os discípulos ficaram muito tristes. Quem será, Senhor? Eu? Eles começaram a se perguntar. E eles começaram a entristecer-se e diziam uns para com os outros: porventura sou eu, Senhor? Sou eu? Aí Pedro pegou, João estava perto de Jesus e falou: pergunta para Jesus: sou eu que vou trair ele? E aí Jesus foi e falou: aquele que come comigo no prato. E aí neste momento Jesus foi, pegou o pão, partiu o pão e foi e deu para quem? Na mão de Judas. E quando ele deu o pão na mão de Judas, ele pegou e falou: vai, amigo, e faz o que tem que ser feito. E Judas saiu. Depois que Judas saiu, Jesus foi, pegou o pão, deu graças, orou pelo pão e falou para os seus discípulos: este é o meu corpo que será partido em favor de vós. Tomai e comei. E aí, ali os discípulos, Jesus pegou aquele pão, partiu e foi dando para todos os seus discípulos. Quando ele acabou de partir o pão, ele pegou o vinho, o cálice de vinho, orou e disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais desse fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Então, depois que Jesus serviu o pão para todos os seus discípulos, ele tomou o cálice de vinho também e falou: isso daqui é a nova aliança, é o Novo Testamento. Vocês, a partir de hoje, vocês não vão mais comer este pão asmo, não vão mais beber este suco de uva, esse vinho, pensando que vocês foram libertos da escravidão do Egito. A partir de agora, todas as vezes que vocês participaram
do vinho e do pão vai ser para se lembrar da minha vida que eu vou dar em favor de vocês e de toda a humanidade. E é o que nós fazemos até hoje, crianças. Todas as igrejas, uma vez por mês, celebram o quê? A ceia, Santa Ceia do Senhor. Todas as vezes que a gente lá celebra comendo um pedacinho de pão, tomando o suco de uva, nós estamos relembrando o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Então, se você não sabia, por que toma ceia? Por que o pessoal faz isso uma vez por mês? Então agora, vocês sabem o que significa o simbolismo da ceia. Aí depois que Jesus ceou ali com seus discípulos, aí a Bíblia fala, ó, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então depois que Jesus ceou ali com seus discípulos, ele os convidou para ir ao Monte das Oliveiras. E chegando lá ao Monte das Oliveiras, o que Jesus foi fazer? Ele foi orar. Aí ele subiu com os 12 e ele falou, ó, ficai aqui. E aí falou, Pedro, Tiago, João, vamos comigo mais para dentro do jardim? E aí chegando mais para dentro do jardim, olha só o que Jesus falou, ó. Que a alma dele, ele falou, em verdade vos digo que a minha alma está triste, eu estou angustiado, assentai aqui. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fica aqui e vigiai. Então Jesus deixou ali os seus discípulos, né, na entrada do Jardim das Oliveiras. Aí foi mais para dentro com Pedro, Tiago e João e falou, olha, me ajuda, tá chegando perto da minha hora, vigiem aqui comigo, orem junto comigo. E aí ele deixou os seus discípulos ali e foi mais para dentro do jardim sozinho e foi orar só, falar com o Pai. E aí ele pegou e falou bem assim, papai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E ele começou o quê? A suar sangue. Então a agonia de Jesus era tanta, por tudo que ele ia sofrer, por tudo que ele ia passar, que a Bíblia diz que o suor dele começou a virar sangue, ele começou a sudorese dele, ao invés de sair água, sair sangue, de tão aflito que ele estava. E aí ele parou a oração e foi atrás dos seus discípulos. Aí, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam dormindo. E Jesus falou, puxa vida, será que vocês não podem vigiar, me ajudar em oração, nem por um momento? E aí ele voltou e foi mais lá para dentro do jardim de novo, orar. Mais uma vez, foi falar com o Pai. Ele fez isso por 3 vezes. Ele foi lá e falou com os discípulos. Na segunda vez, o mesmo gênio. Os discípulos dormindo. E aí Jesus falou com eles de novo. Dormir? Vocês não conseguem vigiar nem por um momento, não poder vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus falou, o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. E isso é verdade, crianças. Às vezes, você fica o dia todo, brinca, estuda, pula, vai pra lá, vem pra cá. E aí à noite, antes de você dormir, você pensa, mãe, dorme com Deus. E dorme. Você esquece de tirar ali 5 minutinhos só. De 1440 minutos que nós temos no dia, você não consegue tirar 5 minutinhos para juntar as mãozinhas e falar, papai, muito obrigado pelo dia de vida que o Senhor me deu, por ter estado comigo, me guardado, me protegido, por eu estar comigo na escola, aqui na minha casa. Obrigado, papai. E pegar lá uma Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa, ler o versículo. Você não tira um momentinho. Pulou, brincou, fez tudo o dia todo. Jesus ali do seu lado, te guardando, te protegendo. E você esqueceu de falar com ele. Foi o que aconteceu com os discípulos. E aí, da última vez que Jesus foi falar com eles, falou bem assim, ó. Levantai-vos, vamos, eis que está perto aquele que me trai. E aí, Jesus se levantou, né, com seus discípulos. E quando ele olhou lá na entrada do jardim, quem é que vinha? Vinha Judas, junto com os soldados e o chefe da sinagoga. E ele falou bem assim, aquele que eu beijar, é este que é Jesus. Então, como estava à noite,
O principal da sinagoga falou assim, ó, vamos levar soldados armados, porque dá que ele tá com a multidão, muita gente, pode ter alvoroço, então a gente com os soldados junto, eles não vai querer fazer nada contra a gente. Só que eles tinham visto Jesus durante todo o dia, lá andando pela cidade, no templo, com as pessoas, só que eles não reconheceram Jesus. Por quê? Porque estava à noite. Então, por isso, eles levaram as tochas e Judas teve que identificá-lo, porque Jesus era uma pessoa comum junto com os outros. Ele se vestia, ele com seus discípulos de forma igual, e ainda mais à noite não ia ter como eles reconhecer. Então, Judas foi e o beijou. E quando ele chegou, ele pegou e falou bem assim, amigo, vieste e me traíste com um beijo. E Judas foi e deu um beijo em Jesus. Quando Judas beijou Jesus, veio aquele monte de soldado com porrete, com espadas para poder prender Jesus. E aí Pedro, o que Pedro fez? Pedro foi, tirou a espada de um soldado chamado Michael e cortou a orelha do soldado. Jesus falou bem assim, não Pedro, por que você está fazendo isso? Se eu quisesse, eu pediria para o meu pai e ele me mandaria uma legião de anjos para me guardar, não precisa fazer isso. Aí Jesus pegou a orelha do soldado e foi lá e colou no lugar de novo. Até ali naquela hora de agonia, Jesus estava operando milagres. E aí o que aconteceu? Todos os seus discípulos, quando viram Jesus sendo preso, eles fugiram. Mas Jesus tinha avisado eles lá na mesa. Quando ele estava sentado com eles na mesa, olha só o que Jesus disse para eles, E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Então disse-lhe Pedro, escandalizado, nunca, Senhor, nunca, jamais te trairei, de maneira nenhuma. E Jesus disse, em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse ainda com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, e de maneira nenhuma te deixarei. Mas, quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Os discípulos todos, assim como ele falou, então deixando todos, fugiram. Então, todos os discípulos, quando viram Jesus sendo preso, fugiram, perna para que te quero. E Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E nós vemos dentro da palavra de Deus que ele traiu Jesus pelo preço de um escravo. Porque os escravos naquela época, depois quando eu tiver estudando com vocês, criança, a vida dos patriarcas, nós vamos estudar a vida de José. E nós vimos que o preço que era dado por um escravo era 30 moedas de prata, que foi o preço que os amalequitas vendeu José para Potifar. Então, Jesus, ele foi vendido pelo preço de um escravo. E quando ele ali no Getsemane, que ele estava orando e que o seu suor se converteu em sangue, o Pai, Deus, o Pai, o tinha abandonado, tinha afastado dele. Por isso que Jesus falou, Abba Pai, ou seja, papai, papai. Todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Por que Deus se afastou de Jesus? Porque naquele momento todo o pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros de Jesus. Então, por Jesus estar, com o pecado de todo mundo já ali posto sobre ele, Deus o Pai não podia se aproximar dele, porque ele estava imundo, porque o nosso pecado é como a Bíblia fala, que é como trapo de imundícia. Então, Deus o Pai não podia ouvi-lo, não podia ir lá e afagá-lo, fazer um carinho nele, falar, não filho, calma, você vai conseguir passar por tudo isso. Por isso que Jesus estava em agonia.
ali Jesus nos ensinou que nós devemos falar tudo com Deus o Pai. Mas ali também ele mostrou que às vezes a gente quer que Deus nos atenda rápido, atenda a nossa oração. Mas tem momentos que Deus, pelo nosso erro, ele nos atende a nossa oração, ele nos perdoa. Mas o nosso pecado tem consequência, o nosso erro tem consequência. Se você for lá e bateu no coleguinha na escola, você vai e pede desculpa pro seu colega, pede perdão para Deus, Deus vai te perdoar, o colega vai te perdoar, mas vai ter uma consequência. Você vai levar uma advertência, vai lá para a sala do diretor para poder o diretor mandar recado para sua mãe lá na escola. Aí às vezes chega em casa, a mamãe é braba, a mamãe te deixa de castigo, deixa você sem seu videogame, sem sair para rua para brincar. Consequência do seu erro, do seu pecado. Então, isso eu estou dando uma comparação, um exemplo para vocês. Por quê? Porque Jesus, por estar com os nossos pecados na humanidade, Deus, o Pai, não podia atendê-lo, livrá-lo de tudo o que ele tinha que passar. Mas Jesus foi obediente, nós aprendemos aqui também sobre obediência, que ele falou, ó, porém, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Então, mesmo sabendo por tudo que ele ia passar, ele já estava sofrendo por antecipação, ele foi o quê? Fiel à sua missão, em cumprir a sua missão, de dar a sua vida, não só por mim, mas por você e por toda a humanidade. Então ali os soldados foram e prenderam Jesus. O Senhor Jesus, depois que foi preso, nós vamos ver que Judas, depois de mostrar o caminho, né, mostrar Jesus e traí-lo, mesmo ele traindo Jesus, Jesus demonstrou amor por ele. Judas, ele não foi fiel ao Senhor, ele foi falso. E sabe, crianças, muitas das vezes, nós também, às vezes estamos confiando, temos aquele amigo que a gente fala, esse é meu amigo do peito, esse é meu chegado. E aquela pessoa é o quê? É um amigo falso. E nós, às vezes, nós somos falsos também com Jesus. Por quê? Dentro de casa, dentro da igreja, nós somos, nossa, canta lá no grupo, se comporta dentro de casa, mas na escola, misericórdia. Eu apronto, eu brigo, eu caço confusão com todo mundo. Aí a mãe vai até chamada lá na escola para resolver. Aí a professora fala, a mãe, não, mas meu filho não faz isso não, ele lá em casa é tão bonzinho. Por quê? Porque você está sendo falso, você está negando Jesus. Por que você está negando Jesus? Porque você não está tendo um comportamento de um cristão, se você já tem Jesus no coração. E quando aqueles homens chegaram para prender Jesus, que Judas o traiu, nós aprendemos também sobre outra coisa, sobre a falha de caráter. Porque Judas foi um discípulo de Jesus que não tinha caráter. Ele andava com Jesus, ele vivia com Jesus, teve a oportunidade de estar com o mestre dele, e o que ele fez? Ele fez a sua própria vontade. Ele falou, não, já que ele não vai derrotar Roma, então eu entrego ele para Roma, pego o meu dinheiro e tá tudo bom. Então isso demonstrou o quê? Falha de caráter. Ele falhou com Jesus. Os discípulos também, quando Jesus pediu para eles orar, que eles não conseguiram orar, eles falharam com Jesus. Assim como nós falhamos também. Todos nós somos falhos. E se a gente fala que a gente não falha, nós estamos mentindo e a gente está pecando. Que todo ser humano é falho. Jesus falou que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então, todos nós somos pecadores. Se todos nós pecamos, nós falhamos com Jesus. E então, nós aprendemos os 3 F com essa lição. Primeiro F, a falsidade, que nós não devemos ser falsos, não só com Jesus, mas com nossos amigos também. Porque quando eu sou falso com um amigo, eu estou sendo falso com Jesus. Quando eu sou falso com a mamãe, que eu falo para a mamãe que eu fiz uma coisa e eu não fiz, ou que ela manda eu fazer e eu não faço, eu estou sendo falso. Eu falho quando eu prometo que vou me comportar na escola, que não vou fazer coisas erradas.
e eu faço, quando eu deixo de adorar o Papai do Céu todo dia, agradecer a Ele, falar com Ele, eu estou falhando com Ele. E a outra coisa que nós aprendemos, outro F, é a fidelidade, porque Jesus, Ele foi fiel. Ele foi fiel até aquele último momento. Os discípulos não foram fiéis com Ele. Todo mundo fugiu, caiu fora. Mas Jesus não. Ele foi fiel com seus discípulos e Ele é fiel conosco. Ele nunca nos abandona. E Ele pode nos ajudar a ser fiel a Ele, a ser fiel ao próximo. Se você não tem sido fiel com o Senhor Jesus, pede perdão para Ele, que Ele vai ajudar você a ser corajoso e fiel. Jesus vai te ajudar a ser fiel, porque Ele sempre é fiel contigo. Olha só o nosso versículo de hoje, que está lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 3. Olha só o que está escrito aqui, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes andavam longe, então os discípulos fugiram para longe. Nós, quando nós estamos em pecado, nós estamos o quê? Longe de Jesus. Nós estamos longe do céu. Então, nós antes vivíamos como? Longe, mas agora em Cristo Jesus, nós fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, Ele deu o sangue dele lá na cruz para o que? Nos aproximar de Deus. Então, a única maneira que eu tenho de ser fiel a Deus, ser fiel aos outros, é me aproximando o quê? Através de Jesus, do sangue que Ele verteu na cruz por mim. E eu pergunto para você aí, você tem sido fiel a Jesus? Você que ainda não tem Jesus no coração, você que ainda não confiou nele para ser o seu Senhor, o seu Salvador, hoje você tem a oportunidade. Eu vou fazer uma oração agora e eu quero que você ore junto comigo, você que ainda não tem Jesus, confessando o seu pecado, a sua infidelidade a Ele e falando: Senhor Jesus, eu agora entendi. De tudo que o Senhor passou foi por mim. Todo aquele sacrifício que o Senhor fez foi por mim. Que o Senhor morreu na cruz, mas que o Senhor ressuscitou, está aí agora no céu, intercedendo por mim. E eu quero que o Senhor venha ser o meu Senhor e Salvador. Então vamos lá orar? Querido Jesus, Senhor, eu confesso que eu sou pecador. Eu confesso todos os meus pensamentos, palavras e atos que eu tenho tido que não tenho te agradado. Senhor, desculpa por eu falhar contigo. Desculpa por eu ser falso contigo, por muitas das vezes não ser fiel a ti. Mas eu te peço, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, me ajude a fazer o que é certo, me ajude a ser fiel a Ti como o Senhor é comigo. Papai, muito obrigado por tão grande sacrifício que o Senhor sofreu por mim, pelo Senhor ter ficado ali naquele jardim, suando, chorando lágrimas de sangue por mim. Eu sei que por muitas das vezes eu tenho feito com que o Senhor sofra pelos meus pecados, mas eu te peço perdão e te agradeço pelo que o Senhor fez por mim. Amém. Olha só, a outra lição que nós aprendemos, crianças, com Jesus ali no Getsêmani, com a traição de Judas, né? Nós aprendemos que nós não devemos ser falsos com Jesus. A principal lição que nós tiramos de tudo isso, dessa história da vida de Cristo, é o quê? É a oração. Então Jesus nos ensinou que por mais que nós podemos ter o problema que for, Ele pode resolver o nosso problema como? Quando nós conversamos com Ele. Então depende se você está alegre, se você está triste, se você está dodói, você tem que conversar com Jesus. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês que fala sobre isso, ó. É bem assim, ó. Converso com Jesus de manhã cedo. Converso com Jesus nos meus brinquedos. Converso com Jesus nos meus estudos. Converso com Jesus ao me deitar à noite. Converso com Jesus se estou doente.
Converso com Jesus, estou contente. Jesus está presente, a Bíblia assim me diz. Eu posso conversar com o Senhor. Então, antigamente, o povo, para falar com Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, eles tinham que ir até o templo, pedir pelo sacerdote, o sacerdote oferecia o sacrifício para ele poder saber a resposta de Deus. Hoje não, só eu crer, em Jesus, quando eu creio, que ele morreu na cruz, nós somos aproximados mediante o sangue dele. Então, quando eu creio que ele morreu na cruz para a minha salvação, perdão dos meus pecados, eu converso com ele e ele me ajuda. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids Teen, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curte, comenta e compartilha com o seu amigo, que às vezes você fala bem assim, eu vou compartilhar com o meu amigo. Eu não sei, professora, como falar de Jesus, como pregar o evangelho. Só de você estar compartilhando com o seu amigo, você está falando de Jesus. Você não está falando com a boca, mas você está falando através das ações, porque você está compartilhando a palavra de Deus com o seu coleguinha, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.